E não é, na verdade, o ensinar, não é ensinar, é uma troca. Então, eu acho que isso foi muito legal e foi visceral mesmo, sabe? Assim, cada dia tinha uma história e o Bruno vinha de longe, tomava chuva e vinha e trazia a bacia no ônibus então por isso que esse solo ele não dança sozinho, ele dança com toda essa história, inclusive de uma branca, de uma begezinha que tem negro e índio na família, mas dialogar com questões de um outro, de um corpo, que tem que ter respeito, né? Tem que ter cuidado e é difícil. E muitas vezes a gente acabou estremecendo, mas foi um aprendizado muito rico nesse sentido, né? Dessa troca. E o legal é que quando ele foi construindo o roteiro dele, quando eu consegui ver luz, que ele dialogou com o iluminador, com a pessoa que fez a trilha, que é o processo de solo, é do criador que interpreta, é o processo de muita autonomia e tem que se respeitar. E fomos problematizando, e a Paulina também nós fomos questionando. Obviamente que eu, com esse meu outro olhar de dramaturgista, já tenho pontos que eu gostaria de trazer para uma segunda etapa para ele, para que a gente avance dentro de um processo contemporâneo que passe da representação dessa questão, mas vamos ver como é que isso acontece, né? E é legal voltar a falar que assim é um trabalho de muita exposição, porque vocês podiam sair daqui e falar, nossa, que horrível, a gente está frágil ainda, está muito frágil, e a gente acha que não quer que fique legal, assim, estruturado. Eu acho que eu gosto desse caos, dessa desorganização, dessa coisa que a arte vem e traz essas questões mais polêmicas e difíceis, né? Dói o corpo, às vezes, criar. Às vezes a gente não quer vir para o ensaio, vai mexer em questões difíceis, porque a ideia é trazer de você, né? Por mais que a Paulina não tinha ideia, mas ela trouxe uma mulher acorrentada, o Bruno trouxe um corpo negro, eu acho que a dança contemporânea está nesse lugar, que é um posicionamento político, inclusive. Não é um consenso, né? É, sim, sim, trazer essa dança que ela é menos bela, menos contemplativa e um pouco mais inquieta, né? Que provoca, que dialoga mais com o espectador, né? Isso não é um consenso, é uma questão muito polêmica. Então, bom, eu não quero dominar o diálogo, então eu vou ficar quieto. Eu coloco dança contemporânea como com letra maiúscula, porque é um nome próprio mesmo, sabe? Não é da dança que está acontecendo agora, é de uma dança que pesquisa, que investiga e que começa no corpo mesmo. E é no corpo de quem dança, nas inquietações do corpo de quem dança. Por quê? Porque não é no umbigo e no individual, porque nós somos corpo e somos ambiente. Então, as minhas questões são questões também de outras pessoas. Mas, porém, como diz o Cláudio Viana de novo, né, se a dança está dentro de você, a Neide Neves diz, mas não está pronta, porque existe uma estética, existe um modo de se comunicar dentro desse conceito tácito, né, que é tudo aquilo que as palavras não dão conta de explicar. Isso é muito difícil. E eu diria para vocês que aqui, nesse momento, a gente só conseguiu mostrar para vocês um pouquinho, principalmente eu e a Paulina, do nosso modo de desconstruir hábitos cognitivos de criar. Muitas vezes eu falo, vamos pegar uma trilha. Não, a gente sabe, assim, muitas vezes tentando ficar no princípio que emerge daquela, porque é difícil romper, então a gente ainda está rompendo. É nesse sentido. E você falou dessa questão da dança contemporânea, né? Eu também tive altas crises, né, nesse processo todo. E, por exemplo, é muito mais fácil. Eu até, a gente um dia conversando, eu falei, eu seria capaz de dançar todo aquele solo. Foi 20 minutos, acho, 25 minutos. Eu acho que eu seria capaz de dançar ele inteirinho. Mas eu até comecei com aquela, mas falei, nossa, não é mais aquilo, não é. E aí surgiu outras coisas, né, nesse processo. E aí, é claro, o diferencial da dança contemporânea é esse, porque você fazer uma coreografia é muito mais fácil, muito mais seguro. Eu vim aqui, tchá, 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 e lá, e pronto, acabou, né? Agora, essa desconstrução, e eu tenho né, uma história de dança, na dança contemporânea, eu sou nova, né, meu segundo trabalho, mas eu tenho já uma história de dança e é uma desestabilização todo dia, porque um dia
você fala, nossa, hoje eu arrasei. Mas tem dia que você fala, que horror, eu não vou convidar ninguém para vir. Porque, né, e é isso que eu falava para Pim. Falava, Pim, nossa, está muito vazio, não sei o que fazer. Né? Então, é trabalhar com essa desestabilização o tempo todo. É bem difícil. Parabéns também. Eu achei muito chocante, assim. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se você pergunta, mas eu achei, Bruno, que parecia muito uma coisa meio afro-butô, saca? Sério, no começo, assim. E veio uma coisa, quando você estava todo de branco, assim, eu falei, nossa, é um butô. Muito incrível, assim. Achei, sei lá, parabéns aí. Obrigado. Eu não conheço muito do butô, mas é uma coisa que até eu acho que foi com o Rodrigo que eu discuti em aula, não sei, que quando se fala... Japão, né? Quando se fala no Japão, butô, que não sei o que, música K-pop, aquelas japonesas cantando. E a mesma coisa quando a gente pensa no afro. A África é um continente muito grande. E todo mundo fala, aquele negócio lá afro, aquela coisa lá, aquele folclore. Mas não pensa nessa vasta... perdi a palavra. Mas nessa diversidade de culturas dentro da África e até propriamente dentro do Brasil. Hoje foi até a Soré. Foi você que comentou que eu parecia o quê? Não, Avatar não. Aborígene, assim, e um pouco mais branco. E até perguntaram, você tá de branco, mas você tá falando da dança afro e do corpo negro. Aí eu penso muito nessa questão, né? Porque quando colocam, butô, tudo que é do Japão, todo teatro do Japão é butô ou no. Tudo que é afro-brasileiro, aquela macumba, afro, folclore, tipo, colocam tudo no mesmo saco, chacoalham e é isso, assim. E não coloca nem a pessoa mesmo pra estar falando sobre aquilo. Parabéns aos dois, parabéns a Pim também. Eu queria falar, porque eu assisti a primeira etapa da Paulina, e a sensação que eu tive, não querendo ser linear assim, mas a sensação que eu tive é que você mostrou algo que vem antes do que você fez em 2014. Né? E eu dei uma olhada novamente, né, pelo site para relembrar, e achei engraçado porque as suas mãos agora estão se debatendo com o vestido, né? Antes elas estavam mais livres e enfim, e tinha uma forma muito mais clara, né? E agora tem uma forma mais turbulenta e que parece meio que realmente mais que agora existe uma crise maior, uma crise mais um momento de crise maior agora, e naquela época um momento mais de eu sei o que está acontecendo, assim. E aí exatamente o que você falou, né, de desconstrução. E o que eu acho assim muito interessante é que a sensação que eu tive é que você acabou no meio hoje. E que para mim existe uma incerteza assim que eu gosto, uma coisa não definida mesmo, essa turbulência assim, que eu gosto. Sinto talvez que devesse insistir mais em alguns movimentos, sabe, insistir mais em repetições para ver onde é que vai dar, assim.
E aí eu não sei muito bem o que é dramaturgia em dança, mas essa sensação de que acabou no meio, tipo, ela é muito interessante. Ela casa muito bem com essa turbulência e com essa incerteza que parece que existe ainda em você. E também, por mais que a questão de gênero, a questão da mulher está mais presente, eu também vejo a questão negra bem presente também, assim, mas é porque ela parece que ela está ainda meio anuviada, assim. Mas eu sinto ela bem presente também. Aliás, o seu vestido é branco, meio, não sei se chega a ser branco, né? Mas ele é bem claro e contrasta bastante com a sua pele. Então, eu acho que vocês acabaram casando muito bem, até porque no final o Bruno veste essa saia. Então, parece que vocês estão falando da mesma coisa. Vocês estão falando da mesma coisa, mas, assim, claro, a partir da história de vida de cada um. E é isso, assim, eu vejo quando o Bruno roda, né, eu vejo a presença, quando você vai para essa dança negra, para mim é uma presença feminina muito grande. E aí essa visceralidade toda, né, assim, que para mim é bem feminina. E nas mãos da Paulina, na primeira etapa, naquela luta de mãos, né, era uma presença masculina, eu acho, muito grande também. Não querendo também separar feminino e masculino, mas, sei lá, do que a gente entende aqui ocidentalmente sobre masculino e feminino. Era mais ou menos, eu via bastante isso. E que essa forma meio, eu já sei, ela também é alguma coisa, entende? Existe ali algo. Por isso que eu falo que veio, o que eu vi hoje parece que veio antes. Você precisava meio que cavar, entender o que acontece antes, para, sei lá, investigar o que tá mais ainda embaixo, mais ainda dentro da terra, para entender por que você fez aquilo que você fez em 2014. E que também era muito bonito. Mesmo no eu já sei. Não que a gente nunca possa saber, sempre, quando não sei, quando não sei o que é porque é melhor e tal. Não, né? Quando a gente também dá forma, também é muito bom, mas é como continuar dando forma e ainda estar presente. Né? O primeiro, na verdade, eu me inspirei em duas imagens. Eu não sei se você, da outra vez, se você estava no bate-papo quando eu expliquei. Uma era a Angélica acorrentada e a outra era de um guerreiro de terracota. E aí, quando eu comecei a estudar, ensaiar, eu literalmente me amarrei. Então, eu me pendurei, a gente ensaiava numa sala que tinha barra, eu me pendurei naquela barra, eu pegava, me enrolava aqui, quando eu estava sozinha, me amarrava, ficava enrolada. E aí, começou a surgir vários movimentos dali, né? Só que chegava uma hora que aquilo me dava uma irritação e principalmente quando eu estava sozinha, eu não conseguia amarrar com força e aí aquela fita soltava e eu já estava e aí já vinha sem querer o guerreiro, né? E aí a gente acabou usando isso em cena. E também, por ser o meu primeiro trabalho, para eu me sentir segura, eu fiz ele realmente muito quadradinho, né? Porque eu falava assim, eu não vou dar conta, né? Então, tipo, tinha improvisação no meio, mas mas estava assim, eu vou improvisar até aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer não sei o quê. Então, isso tinha realmente uma marcação. Mas dentro de mim também tinha esse roteiro, tipo, bem quadradinho, né? Então, agora meio que foi me libertando dessas marcas. Que, né, uma coisa também
para mim, ousada, que a vida inteira eu dancei lá coreografia, tchá, tchá, 5, 6, 7, 8, e fazer isso em cena para pessoas, não sei o quê, essa experiência eu só tinha dentro de sala de aula, né? Então, tem além desse processo que vocês viram, é um processo interno, né, de mudança radical.